Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando joias espirituais da semana 27 de fevereiro a 5 de março. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Vamos juntos agora encontrar algumas joias espirituais de 1 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 22. Então vamos iniciar fazendo a leitura do texto de 1 Crônicas 21:15, que aparece na nossa apostila. O texto diz assim: Além disso, o verdadeiro Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando ele estava para fazer isso, Jeová viu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição: Já chega, abaixe a mão. O anjo de Jeová estava perto da eira de Ornã, o Jebuseu. Então a pergunta está baseada na Sentinela 1/10, 11, parágrafo 6. Então a pergunta é: o que esse versículo nos ensina sobre Jeová? Então a resposta ela está bem curtinha lá na Sentinela. Diz assim: Então Jeová lhe ordenou ao anjo que acabasse com a peste, porque ele é muito sensível ao sofrimento de seu povo. Então Jeová ele é muito misericordioso. Ele traz a calamidade para mostrar que realmente a pessoa ela pecou, ela errou, assim como aconteceu no caso de Davi. Mas quando ele percebe que a calamidade está muito grande, está trazendo muito sofrimento para o seu povo, ele fez com que parasse aquela peste. Então agora vamos iniciar a encontrar algumas joias nesse capítulo. Então a segunda pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, inicialmente, eu destaquei todo o capítulo 20. Então, percebemos que nesse capítulo, Davi ele foi vitorioso em suas batalhas e teve muitas conquistas. E quando entramos no primeiro versículo do capítulo 21, ele está errando. Então, lição para nós. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que o orgulho vem antes da queda. Davi, ele já era vitorioso com seus guerreiros, mas as vitórias provavelmente ultrapassou o seu ego e ele queria mais. As vitórias conquistadas por você, espero eu e Jeová também, que não mude o seu modo de ser e de agir. Então continue sempre confiando em Jeová ao tomar as suas decisões. E ao fazer isso, pode ter certeza que você será abençoado. Então nunca deixe que o orgulho faça com que você também caia, assim como Davi. Vamos ler agora o capítulo 21 e o versículo 1, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e instigou Davi a recensear Israel. Então vimos que Satanás ele instigou Davi a contar o povo. E ao tomar essa ação, ele pecou. Mas Satanás ele só fez Davi pecar com a permissão de Deus. Pois como mostra 2 Samuel 24:1, a ira de Jeová se acendeu contra Israel. Então, Jeová ele deixou o mal acontecer com Davi. E como todo mal vem de Satanás, assim se deu. Lição para nós: hoje também podemos ser disciplinados por Jeová, talvez enfrentando alguma adversidade grande na vida. Mas note, não é Jeová, ele apenas deixa que as consequências de nossos erros venham à tona e pagamos por ela. Assim como aconteceu com Davi. Então, para que isso não aconteça, busque sempre a orientação de Jeová e tome boas decisões. Vamos agora fazer a leitura, ainda no capítulo 21, o versículo 3, que diz assim:
Mas Joabe disse: que Jeová multiplique 100 vezes o seu povo, meu senhor, o rei. Já não são todos eles servos do meu senhor? Por que o meu senhor quer fazer isso? Por que trazer culpa sobre Israel? Joabe, ele vendo a consequência do erro de Davi, tentou alertá-lo, mas Davi estava tão obcecado que não conseguiu ouvir Joabe. Na verdade, Joabe era a voz de Jeová naquele momento. E Davi, ele prosseguiu no seu erro. Lição para nós? Já percebeu que quando fazemos alguma coisa de errado e sofremos por isso, aí a gente para, olha para trás e percebe que o que não faltou foi conselhos, mas a gente estava tão obcecado que preferimos continuar em frente? Então, na verdade, Jeová, ele sempre nos dará conselhos. Jeová, ele enviará pessoas para nos aconselhar. Mas será que nós estaremos dispostos a ouvir? Então fica a reflexão. Ainda no capítulo 21, nós podemos fazer a leitura do versículo 7, que diz: Isso desagradou muito o verdadeiro Deus, por isso ele puniu Israel. Então, por causa do erro de Davi, todo o povo foi punido. Parece meio absurdo, mas é a lei da vida. Lição para nós: por causa de Adão, um só homem, todos são punidos. Aí mostra porque todo o povo de Israel foi punido. Foi verdadeiro efeito dominó. As nossas decisões como marido podem afetar toda a nossa família. As nossas decisões como ancião podem afetar toda uma congregação. Então, nessas duas situações, envolve vidas. Então, tendo esse mau exemplo de Davi, tome muito cuidado nas decisões a serem tomadas, para que assim não venhamos prejudicar, se você é marido, a sua família, e se você é ancião, a congregação, para que assim não venha recair sobre você a culpa de sangue de ninguém. Ainda no capítulo 21, nós podemos fazer a leitura do versículo 17, que diz assim: Davi disse ao verdadeiro Deus: Não fui eu que mandei fazer o recenseamento do povo? Fui eu que pequei, eu que cometi esse erro. Mas o que fizeram essas ovelhas? Ó Jeová, meu Deus, por favor, que a tua mão venha sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não traga este flagelo sobre o teu povo. Davi, ao ver o flagelo causado pelo anjo de Deus, mostrou o verdadeiro arrependimento e foi perdoado por Jeová. Lição para nós. Davi, ele errou muito durante a sua vida e tem até algumas pessoas que questionam o seu verdadeiro arrependimento. Mas todos concordam que Deus lê corações? Então aí está a resposta. Jeová, ele via o verdadeiro arrependimento e o perdoava. Que nós possamos também mostrar esse verdadeiro arrependimento quando necessário, pois somente assim também seremos perdoados por Jeová. Avançando um pouco, nós podemos agora ir para o capítulo 22 e podemos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Então você será bem-sucedido se obedecer cuidadosamente aos decretos e às decisões judiciais que Jeová mandou Moisés transmitir a Israel. Seja corajoso e forte, não tenha medo, nem fique apavorado. Davi, ele sabia que ele não iria poder fazer a casa de Jeová, porque ele era um homem de guerra, tinha muito sangue em suas mãos. Então Jeová disse para ele que quem o faria era seu filho. Mas, como vimos, ele só conseguiria se obedecesse a Deus. Então a lição para nós: Jeová hoje também ele tem grandes planos em nossa vida e nos chama para servi-lo. Mas será que obedeceremos sempre à sua voz, à sua palavra?
Será que iremos fazer a sua vontade da maneira que Ele deseja? Note, só seremos abençoados se fizermos exatamente o que a Bíblia ensina. Se assim o fizer, você também terá paz, assim como Salomão teve enquanto ele foi obediente. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de Joias Espirituais. Essas foram algumas, é claro que ainda existem outras. Caso você tenha encontrado, deixe lá nos comentários que tenha certeza que você estará contribuindo para o canal e também ajudando seus irmãos. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.